Fala, fala pessoal, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Eita! Eu me chamo Anjo, detém esse canal aqui chamado Anjo Digital. Pra cá, pra cá. Detém esse canal aqui chamado Anjo Digital, onde a proposta para vocês é trazer um pouco da vivência, né, na maratona de CFC Desk, onde a gente disponibilizou 6 temporadas, cara, cada uma com 10 episódios, falando sobre a maratona do CFC Desk. E para que você participe e assista isso de forma. Toda semana a gente tenta gravar episódios, né? Então, para você que possa assistir isso, é possível, né? Se você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Se tiver interesse, entra nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente está criando grupos de WhatsApp, Telegram e abrindo o porta-voz no canal do Spotify. Tudo isso é graças a você. Então, seja bem-vindo, você, profissional de TI, profissional de transição. Vocês viciados em tecnologias ou curiosos em tecnologia, seja bem-vindo. Aqui é o canal do Anjo Digital. Então, voltando, a gente está falando, né, no episódio 5, tá? Gestão de ativos, onde a gente aborda indicadores de desempenho, inventário, ciclo de vida, automatiza algumas tarefas e novas tecnologias, né? E basicamente no episódio de hoje, para a gente fechar os temas que a gente falou lá, eu estava falando sobre diminuir a margem de erro, ou seja, quem trabalha com fornecedor de suporte, né, atendendo vários clientes, está sempre sujeito a erros, né? Ele pode ser fatal, por exemplo. Esquecer de fazer um backup, né, pode ser um dano irreparável até levar a empresa à falência, né? Ou você fazer o funcionário trabalhar com um software desatualizado, que aí vai haver, né, brechas, né, de invasão por hackers. Então, não atender um ticket importante pode travar toda a infraestrutura de um cliente e jogar totalmente fora sua reputação, lá para baixo, né? Então, além de você perder um cliente, sua empresa ela perderá o marketing, né, o boca a boca, e terá uma recomendação baixas nos sites de avaliação de reputação. Então, assim, eu entendo que a gente é ser humano e estamos passíveis de erro. Mas a gente precisa sempre lançar mão dessas ferramentas que facilitam o nosso trabalho, estar sempre a par dela, né? Preparado para as novas tecnologias, tá? Os profissionais de suporte, eles podem contar com sistemas de gestão que oferecem oportunidade de automatizar tarefas, gerenciar tickets, fazer monitoramento remoto. Tudo isso reduz e muito a margem de erro, sendo que o foco deixa de ser a resolução de problemas um a um e passa a ser a programação de tarefas autônomas em bloco. Então, utilize os dados como norteador da sua gestão, né? Outra vantagem do uso da automação de processos de TI é a oportunidade de ter acesso a métricas e indicadores relacionados ao trabalho, ao desempenho da infraestrutura e ao desempenho individual de cada profissional, tá? É claro que tudo isso demandará uma ferramenta de gestão que centralize as informações em um banco de dados ou consiga produzir relatórios extraindo dados de múltiplas fontes. Lembra lá a história lá dos dashboards. Isso vai ajudar muito a você nortear a sua gestão de dados, de recursos. Perdão. Então, essa análise de dados ela será possível criar, né, planos de melhorias, de identificar os gargalos da infraestrutura, de identificar os profissionais que necessitam de treinamento, de reciclagem. Além disso, também é possível ver os clientes que estão com dificuldade de lidar com alguma ferramenta do novo sistema. Então, essa gestão ela é orientada a dados, né, que já deixou de ser uma tendência,
se tornou uma necessidade. Então a gente não está falando aqui mais de um diferencial de mercado, mas de algo inerente à transformação digital, né? O que significa que as empresas, aquelas que não focaram nesse modelo, certamente elas serão absorvidas pela concorrência. Então, melhore o desempenho da empresa como um todo, né? Você vê que num setor de TI automatizado, rodando bem, com controle de processos e de análise de métricas, toda essa empresa ela vai se beneficiar, tá? Além disso, várias das ferramentas de automação elas poderão ser utilizadas por outros setores da corporação, tá? Sistemas de gestão específico para as outras áreas também são implementadas e monitoradas pelo time de TI. Você vê como é importante o monitoramento do ambiente. A gente tem uma temporada dentro da maratona do Desk, onde a gente fala somente dessas ferramentas de monitoração. A gente pode dizer que o Desk ele se fundiu com o analista de data center, ou NOC, né? É um cara que tem mais expertise de monitoramento de ambientes, mas que tem que ter a base e o engajamento do Desk, que é uma fundição. E a gente vai falar nisso para frente, tá? Nessa temporada de monitoramento de ambientes do Desk, da maratona de Desk. Não vou dizer a vocês qual que é a temporada, porque você precisa assistir do início ao fim, né? Aqui não é um produto contínuo, aqui tem fim. A maratona de Desk do Anjo Digital está em 6 temporadas, 10 episódios cada uma. São 60 episódios, a média, não vou dizer como é, mais ou menos. A gente está no quinto episódio da primeira temporada. Então a gente tem muita coisa para conversar daqui para lá, beleza? Então, voltando lá, né? Na questão de melhorar o desempenho da empresa como um todo, né, nessa questão mais do setor TI automatizado, vieram com conexão do ERP. Quem quiser saber, eu explico mais para frente o que é o ERP. E dos demais sistemas e aplicativos da empresa, né? Essa integração ela vai ficar mais fácil, assim como a automação da gestão da empresa. Então, o gestor ele poderá obter os indicadores utilizando dados de fontes diferentes com a automação daquela mineração lá daqueles dados que ele realizou. Então, tudo isso ele tem funcionado para garantir graças ao time de TI, que ganhará com a automação interna, tá bom? Então, a gente viu como a automatização de processos de TI ela é uma ferramenta de estratégia importantíssima, né? É, que para melhorar a performance de um setor cada vez mais fundamental para o crescimento, né, e evolução de qualquer empresa. Qualquer empresa hoje depende de tecnologia para sobreviver no mercado. Então a gente deixou de ser um setor qualquer que gerava custo para ser o cérebro, né, ou o coração da empresa, né? É de TI que tudo vai funcionar. Então, um exemplo, por exemplo, hoje tá complicado, mas a gente vai continuar. Como é que funciona uma automação num call center, né? Como pode beneficiar uma empresa que tem a intenção de habilitar um call center para a empresa? É só um exemplo, tá? Serviços de atendimento e suporte, elas são peças essenciais, né, para o relacionamento com o seu cliente. Então, nesse cenário, a automação no call center vem sendo uma alternativa para evoluir o setor. Então, é preciso melhorar a experiência do atendimento e, ao mesmo tempo, reduzir aqueles custos lá da operação para que ela se torne mais eficiente e tenha capacidade para atender mais clientes. Só mais um momento.
Continuando, para a gente não perder aqui, desculpa pessoal, mais uma vez, tentando levar adiante esse episódio a trancos e barrancos, mas a ideia é passar o conteúdo. E eu acho interessante a gente compartilhar essas histórias que a gente tem, né, de profissionalismo como profissional. Enfim, é, como eu estava falando aqui, é porque essa questão mais da automação no call center me levou a uma situação que eu estou conversando com eh, alguns profissionais, né, que estão com projetos paralelos sobre isso, e achei interessante comentar com eles que a gente tá com um episódio dentro da maratona do CF10 que a gente fala um pouco sobre isso. Eu achei isso muito interessante como a linha do tempo das coisas funciona. Mas vamos lá. Eh, a gente estava falando, né, sobre esse serviço de atendimento, de suporte, né, que são essencial, tal, mas que é preciso melhorar a experiência no atendimento. A gente tem que buscar muito a satisfação do cliente e, ao mesmo tempo, reduzir o custo daquela operação para que ela se torne mais eficiente e tenha capacidade para atender mais clientes. Então, outro ponto interessante é na redução dos custos, né? Sem dúvida, o primeiro ponto, né, a levantar é a redução dos custos operacionais, né? Call centers que precisam oferecer serviços 24 horas ou que lidam com aumentos temporários de demanda, por exemplo, podem se beneficiar com essa automação. Uma empresa que esteja instalando um novo software, por exemplo, que pode desenvolver todos os seus treinamentos e ações preventivas para que seus funcionários ou colaboradores dominem aquela ferramenta, né? Então, no primeiro momento, né, ou seja, o momento da implantação, diversas dúvidas elas poderão surgir. Uma solução interessante pode ser o chatbot, né, ou FAQ, né, que ele é gerenciado por IA, né, inteligência artificial, onde as perguntas mais frequentes e suas respostas podem ser oferecidas aos usuários, garantindo rapidez e amplitude para a operação, utilizando palavras-chave, né, de questionamentos, então tem respostas-chave referentes a essas palavras. Massa. Então, isso acontece porque essas soluções elas podem atender dois ou mais usuários sem nenhum prejuízo de qualidade ou necessidade de esperar para tratar aquela demanda, tá? Como seria para lidar como um especialista na área de suporte, por exemplo. Um outro ponto interessante é como a gente vai otimizar, né, uma otimização de uma operação por meio do call center. O call center aqui como meio de automação, tá? Então, a otimização ela também pode ser percebida quando algumas etapas do atendimento do call center elas são eliminadas ou realizadas automaticamente pelo sistema de software utilizado, reduzindo, né, o tempo de resolução das demandas, tá? Então, um sistema ele pode permitir que o usuário crie uma solicitação por e-mail, por exemplo, né? Neste caso, em vez de um analista receber a informação de transportar os dados para o sistema de tickets, né, o sistema de chamados, ele busca essas informações de forma automática, tá? Inclusive, pode-se associá-las ao histórico daquele usuário e comparar com outros chamados que tratam do mesmo problema. Ou seja, o serviço ele é otimizado, né? Inclusive para resoluções, reunindo os esforços da equipe do call center, né? No atendimento de dois ou mais chamados do mesmo problema. Então vamos dizer, são dois, três, quatro, cinco soluções para o mesmo chamado. Então a gente tem uma base de histórico disso, tem um chamado com uma palavra-chave onde a gente pode fazer uma pesquisa na base, né? 5 analistas trataram de forma diferente a resolução desse chamado. Então, de forma otimizada, a gente tem 5 perspectivas de solução. Deu para entender?
Outro ponto interessante que a gente pode falar é sobre a melhoria da qualidade e eficiência no atendimento. Eu foco muito em atendimento, em satisfação do cliente, em melhoria contínua, porque a gente vive num ambiente tão competitivo, onde você acha que o cliente, quando entra em contato com você, ele já espera a solução no ato da ligação. Às vezes ele não entende que é necessário seguir um script, que é necessária a abertura de um chamado, identificação do usuário, levantar as evidências, criar um laudo, eh, estudar o problema, criar a solução, realizar o acesso remoto, realizar a solução. Veja como toda essa linha do tempo ela é construída, tudo em cima da qualidade e eficiência do atendimento. Então, é, o robô, como é que eu posso dizer? Né? A gente cria scripts automatizados que podem ser intitulados como robô, né? Ou seja, são mecanismos automatizados, né? Onde a qualidade do atendimento e a agilidade são consideravelmente, né, melhoradas. Afinal, ah, todas as ações elas são baseadas em bancos de dados previamente conferidos e validados. Ou seja, todas as resoluções elas são dadas dentro das possibilidades de respostas seguras e sem a necessidade de confirmação ou fila de espera para análise de autorização de superior. Em outra situação, né, ou em situações que fogem da base de dados, esses casos eles são repassados para os especialistas. Então, sai daquela parte mais scriptizada, né, aquele robô, ela só vai atender até a linha 32, excedeu toda aquela programação dele, ele vai passar para um analista, um especialista de Service Desk dentro daquele sistema ou daquele equipamento que vai partir daí uma nova solução que posteriormente vai para essa base do robô. Só para você entender como é que funciona essa questão da implantação do fluxo, né, do atendimento, da implantação desse tipo de solução, né? É, um, um ponto que a gente estava comentando muito a respeito é sobre a integração de dados, né? Um call center, por usar dois ou mais sistemas, né, como um discador de chamadas, um CRM, para a gestão dos clientes, um software para a gestão de suporte de TI, inventário, todos esses dados, quando integrados, podem se complementar e oferecer análises complexas, capazes de influenciar e dar melhores diretrizes, né, para aquelas tomadas de decisão dos gestores. Então, é o caso do sistema que realiza a gestão de suporte de TI. Se uma impressora estiver apresentando problemas com frequência, a consulta de suas informações no inventário pode indicar que o momento de substituir aquele equipamento, por exemplo. O que a gente pode falar mais é sobre a redução dos erros, né? Soluções de automatizações elas são desenvolvidas com algoritmos confiáveis, né, e utilizam a base de dados conforme uma programação única, tá? Isso significa que em qualquer ocorrência estarão atuando dentro das possibilidades inseridas em seus sistemas, tá? Automatizando, reduzindo assim a possibilidade de erros de análise de execução. Então, além de gerarem retrabalho, as falhas de análise e execução podem contribuir para que o gestor do call center tome a decisão de investir tempo e dinheiro em demandas erradas. Ou seja, podem atrapalhar as estratégias do canal e fazer com que o prejuízo do negócio seja muito além
da resolução dos problemas causados no atendimento. Em alguns casos, também pode significar a perca ou a perda da confiança do contrato com o cliente em uma péssima imagem no mercado. Caso essa situação seja divulgada nas redes de contato do usuário, elas serão muito prejudiciais, tá? Então, qual que é o foco? O foco é aumentar a satisfação dos clientes. Então, com menos erros, há mais agilidade. Os clientes e usuários que usam call center automatizados ficam mais satisfeitos, né, pela qualidade do atendimento que é percebida. Isso melhora o relacionamento com o time de atendimento e o principal, a fidelidade com a empresa que oferece os serviços. Consequentemente, o tempo de contrato realizado aumenta, permitindo que os clientes fiquem mais disponíveis, né, para indicar ou fazer menções positivas sobre a empresa. Você vê como é importante a questão da satisfação do cliente, o aprendizado contínuo, ouvir, compreender, passar a sentir naquele laço lá de problema, solução, execução, né, que tenha um envolvimento e entendimento de ambas as partes, que promova a resolução daquele problema e satisfaça o cliente. Em outras palavras, né, garante tanto a fidelização, como eu já tinha falado, dos clientes, como também aumenta o número de indicações de novos contratos, né, para o negócio. Então, melhorar a produtividade do setor, né? Então, os exemplos citados, que eu comentei aqui, né, mostram que a produtividade ela pode ser consideravelmente aumentada por diversos aspectos. Ela diminui erros, por exemplo, garante que a equipe de call center precise dedicar menos tempo fazendo suas correções. Além disso, ela garante que os supervisores, os gestores, enfim, a gestão de forma geral, atue de forma mais estratégica e preventiva, em vez de reativa. Então, diante dessas novas campanhas para melhoria do serviço, podem ser elaboradas e colocadas em prática. É preciso lembrar que o aumento da produtividade faz com que as mesmas infraestruturas de atendimento e relacionamento com o cliente possa ser usada para agregar mais contratos de serviço. Ou seja, garante que a empresa aumente seus ganhos e a fatia no mercado, sem necessariamente ter de investir em mais equipes, mais maquinários, ações de marketing e vendas para sua expansão. É a chamada escalabilidade da empresa. A automação no call center acompanha as tendências do mercado, principalmente quando oferecem possibilidade para os usuários obterem suas respostas de forma autônoma. É o caso dos chats de atendimento, que podem ser alternados com especialistas e por robôs de interação. Então, acho que deu para a gente conversar um bocadinho sobre isso aí. Sou bem direto ao ponto, não tenho muito arrodeio. A gente falou bastante, conversou bastante, impliquei muita coisa aqui, interessante. E é isso aí, pessoal. Não queria mais postergar mais sobre isso, sobre esse tema. E falando um pouco de tecnologias, para a gente não perder o fio da meada, eu só digo o seguinte: não adotar novas tecnologias. Mas por quê? Esse erro ele é complemento do anterior, tá? Com foco em inovação de uma maneira mais abrangente, muitos donos de empresas, em especial aquelas que não têm TI como core business, ainda veem o setor como fonte de despesa e não como viabilizador do negócio em tempos de transformação digital. Então, cabe à gestão de TI
evidenciar a necessidade de melhorias na infraestrutura, indicando as melhores ferramentas. O problema é que muitos dos gestores têm dificuldade de sair daquela zona de conforto, tá? Fica com receio de apostar em soluções mais inovadoras e atrasam até na evolução da empresa. Então, nesse ponto é preciso focar em ferramentas e dispositivos que entreguem agilidade, otimização e automação de tarefas. Cabe, né, ao gestor de ativos, ele deve fazer uma varredura completa nessa infraestrutura, identificando os pontos fortes e fracos, tá? E em seguida encontrar tecnologias que suprem as vulnerabilidades, né, para entregar de fato o valor para a empresa. Somente assim a organização ela consegue competir de igual para igual, né? Em um mercado cada vez mais tecnológico e dependente dos ativos de TI. Então, pessoal, hoje a gente falou no episódio 5 sobre a gestão de ativos, a gente vislumbrou vários temas aqui voltados para a gestão de ativos, a gente apresentou algumas soluções, né, para automatização de tarefas. A gente falou sobre o call center, como é a implantação do call center, o que ele representa. A gente falou sobre a satisfação do cliente, o ciclo de vida dos ativos, o inventário, aquela questão mais da monitoração, que é dos indicadores de dashboard, de desempenho. Então, pessoal, basicamente foi isso que a gente falou no episódio 5, gestão de ativos da maratona de Service Desk, proposta aqui pelo Anjo Digital, né? A gente não ganha nada com isso, gostaria de deixar isso bem claro. A ideia aqui é propor e divulgar conhecimento, compartilhar histórias, vivência na área de Service Desk, né? Na maratona de Service Desk, a pedidos pelos meus alunos e por pessoas que acompanham o meu trabalho e sabem quem é o Anjo do Anjo Digital. Beleza, pessoal? Abraços, fiquem todos bem e até o próximo episódio. No episódio 6, vou só passar aqui rapidinho para vocês. O episódio 6 eu acho que se não um dos, é um dos mais aguardados, né? A gente fala muito sobre metodologias, mas vou deixar essa pergunta para você e a gente responde no próximo episódio. O que é ITIL para você? O que significa a metodologia ITIL para você? Né? Qual que é o impacto dela na gestão de TI, de processos? O que é o Service Desk dentro do ITIL? Qual que é a implementação do ITIL? O que faz um analista de suporte? Né? Quais, quais são os benefícios? O que é preciso para tirar a certificação de ITIL? Então, aguardem, isso vai estar no episódio 6 da Maratona de Service Desk da primeira temporada, tá bom? Valeu, abraços.